Gênesis capítulo 41, versículo 1 está escrito: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, e sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Hoje, então, o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um homem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. E eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Seja muito bem-vindo. Esse é a série, a continuação da sequência de vídeos sobre a história de José. Nós já estamos quase chegando ao fim dessa história, então eu espero que você esteja sendo edificado a partir dos conhecimentos que estão sendo aqui transmitidos. Agora nós ainda estamos na fase de José como interpretador de sonhos. Nós iremos ver aqui, atuar como intérprete dos sonhos que Faraó tem. Vocês se lembram que eu disse no vídeo passado que Faraó, para os egípcios, não era apenas um governante político, não era apenas um chefe de Estado, mas também era uma representação econômica, militar e também religiosa. Ele era considerado como uma figura divina. Então, quando o Faraó tem esses sonhos e não sabe interpretar, e os magos, os cientistas da época não sabiam dizer o que era, as pessoas ficavam preocupadas, porque serviria como uma profecia, talvez, da mensagem que os deuses tinham para dizer aos egípcios. Por isso que quando o copeiro lembra que 2 anos antes ele havia sido interpretado um sonho por um hebreu que estava como um escravo do carcereiro, ele agora podia lembrar aquilo que José havia feito para ele. Mais uma vez nós lembramos aqui a importância de termos um bom testemunho, de termos um bom comportamento, de entregarmos um bom resultado ao outro, de servirmos ao outro, sem pensar naquilo que o outro vai fazer. Talvez José aqui, vocês lembram, 2 anos antes, ele havia se promovido e falado para que o copeiro se lembrasse quem ele era, mas o copeiro havia se esquecido. Talvez ele tinha se esquecido, mas Deus não havia esquecido dele. Deus estava preparando José para o processo. Deus havia preparado José a cada momento para que ele cumprisse o seu propósito de governar, de reinar, que nós iremos ver ao longo do tempo e ao longo dessa história. E é muito nítido a honra que José dá a Deus na finalização desse contexto, onde é falado que ele não estava nele a interpretação de sonhos, mas Deus daria a resposta favorável. Mais uma vez aqui nós entendemos a importância de darmos a honra e a glória a Deus, porque isso é um refrão que eu estou sempre repetindo nos vídeos aqui, que Deus honra aqueles que os honram. Por isso é importante nós buscarmos glorificar o Senhor, porque Ele também irá honrar à medida que nós cumprimos os princípios e permanecemos fiéis a Ele. Continuamos a leitura. Versículo 17, o faraó vai repetir o sonho. Então, como eu já li, para evitar muito tempo, eu vou passar o sonho. Vocês lembram? Nós já lemos aqui. Eram 2 sonhos que se repetiam. Eram 7 vagas gordas que saíam do rio, e o rio Nilo também tinha a figura da divindade para os egípcios, porque o rio era aquele que dava a fertilidade, era aquele que trazia vida, por isso que tinha grande importância. Também a figura da vaca era a figura de grande simbolismo para os egípcios. Depois saíam 7 vacas magras que engoliam as vacas gordas. Em seguida o faraó acordava e dormia de novo, e tinha mais 7
espigas agora gordas, cheias, e depois 7 espigas magras, mirradas, que haviam devorado as espigas gordas. Mais uma vez também, o simbolismo do número 7 ser o número de perfeição, o número de completude, um número com grande simbolismo. No versículo 25, José vai dar a interpretação, vai dizer assim: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos, e o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Estes administradores deviam juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem do Faraó para mantimento das cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Nesse momento, José chega ao ápice, se pudermos dizer assim, da sua interpretação, da interpretação que Deus dá a ele sobre os sonhos de Faraó. Agora nós entendemos que Faraó não teve apenas um pesadelo decorrente de uma série de hormônios ou pensamentos errados que ele tinha, mas na verdade era uma mensagem que o próprio Deus, o Deus, não apenas os deuses que os egípcios criam, mas o Deus apenas havia revelado a ele. E a partir disso, José, que estava sendo preparado, que estava sendo forjado para contribuir na vida dos outros, vocês lembram? Havia sido José vendido pelos seus irmãos, depois havia sido acusado injustamente pela mulher de Potifar, e agora ele estava sendo preparado. Ele foi lembrado pelo copeiro-chefe para estar exatamente na hora certa, no lugar certo, no momento certo e na forma certa. Por isso que nós podemos aplicar essa mensagem aqui pensando e refletindo que onde nós estamos agora, se não foi nossa culpa, se nós não plantamos algo errado para nós colhermos, mas se nós estamos realmente no centro da vontade de Deus, então nós estamos no lugar certo. Basta esperarmos, basta aguardarmos, porque no momento certo Deus irá revelar a sua vontade, Deus irá permitir que nós cumpramos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, como nós lemos também em Romanos. Por isso que quando José tem essa palavra de conhecimento, tem essa palavra de sabedoria, na qual ele consegue interpretar o sonho do Faraó, que viriam 7 anos de fartura, e nesses 7 anos de fartura seria necessário não apenas aproveitar, desfrutar, porque é bom sim, mas também guardar, armazenar para os dias maus. Nos apresenta então a importância de nós buscarmos a economia, de nós buscarmos administrar e gerenciar nossos recursos. José, nesses anos que ele esteve como o administrador da casa de Potifar, com certeza ele aprendeu princípios que ele utilizou aqui, do mesmo modo quando ele esteve como o chefe, como líder na casa do carcereiro. Também ele utilizou de princípios que foi lapidando a cada momento para que ele pudesse utilizar nesse momento chave, nesse ápice da sua vida, para o cumprimento do seu propósito, que foi o conselho que ele dá ao faraó, de guardar 1/5 dos mantimentos que seriam colhidos durante esses 7 anos de fartura, para que quando os dias maus viessem, os egípcios, tivessem o que ter para não perecerem. Por isso que também nós aprendemos a importância de nós administrarmos bem nossos recursos, de nós não gastarmos tudo, mas nós deixarmos uma parte para nós podermos utilizar no futuro, porque nós não sabemos as consequências futuras, as crises decorrentes do futuro. Por isso que Provérbios também Salomão vai falar da importância de nós juntarmos no verão, para que no inverno nós não venhamos a passar fome. Então, que nós possamos concluir a mensagem de hoje pensando em tudo isso que nós falamos aqui. A importância de nós termos um bom testemunho ainda. Lembra que o copeiro-chefe, se lembra que 2 anos antes ele havia sido liberto pelo o intérprete dos sonhos, que foi José. Depois nós aprendemos também a importância de nós gerenciarmos nossos recursos bem, de nós termos uma boa gestão financeira, de nós realmente sermos boas pessoas de acordo com a vontade de Deus. Ainda nós estamos na fase de José como interpretador de sonhos,
Mas nos próximos vídeos nós iremos ver a conclusão dessa história muito linda. Espero que você possa curtir, comentar, escrever, compartilhar, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essas mensagens.